Então vamos lá, galera. Eu reparei que eu falei uns 10 minutos porque eu apertei esse microfone e ele para de. Eu não reparei. Também não deu para gravar no mesmo dia. Acho que falta aí ainda uns 2 blocos para a gente finalizar isso aqui, tá? Eu tô pegando aquele ensaio, aquele artigo, aquele opúsculo. Opúsculo eu acho que é um pouco pretensioso, que isso é para almas filosóficas, intelectuais. Eu não sou nada disso. O que eu tô fazendo aqui é só compartilhar o que eu tenho investigado, até mesmo para eu mesmo ter um pouco mais de claridade no que eu faço na astrologia e tentar ser uma pessoa, um astrólogo melhor nesse caso, tá? Então vamos só revisar, não lembro exatamente onde eu parei. Primeira coisa que a gente viu é que o mundo tem uma ordem de verdade, não é a nossa cabeça organizando o caos, então a ordem está lá fora, e por isso essa ordem pode ser lida. Primeira coisa. Depois a gente viu que a causa tem andares, e que as causas de cima mandam mais do que as causas de baixo. E, não foi a bala que matou, e foi o atirador que matou. Isso quer dizer que não foi o pé que fez o gol, foi o jogador. O pé só executou, a bala também. A terceira coisa é que o mapa lê o andar de cima. E ele lê isso através de uma imagem, tá? Do jeito que nós lemos a febre quando a gente está olhando um termômetro. A gente guardou essas 3 coisas, a gente vai para o assunto principal. E aí, a gente vamos começar assim, mais ou menos como por avesso, né? Porque acho que é até mais divertido. O que não é uma pergunta horária, tá? O que não é. Como eu já falei antes, né, sobre aquela questão de que será que o Brasil vai ganhar a Copa? Tá perguntado por uma pessoa que não tem uma identificação por aquilo, uma pessoa que não está apostando em nada, que ela não tem um parente na seleção brasileira, ou que ela não tem uma identificação emocional. Isso aí sequer é uma pergunta, né? É só uma conversa de bar. Então o mapa ele não vai responder isso, e a culpa não é do mapa, né? Mas repara só na condição que eu coloquei aqui, que foi o seguinte: a mesma pergunta feita pelo um torcedor doente, aquele que organiza a semana em prol da função do jogo, que sofre de verdade, que ainda não superou a derrota do Brasil para a Noruega, né? Isso aqui vai superar, né? O caráter de curiosidade. Isso aqui é uma pergunta legítima, beleza? É a mesma frase, o Brasil vai ganhar? É o mesmo assunto, o Brasil vai ganhar, mas o que mudou foi o quê? Foi o peso na vida de quem perguntou. Então, anota isso aqui, porque isso é uma das coisas muito importantes, tá? Ou seja, não é a frase que faz a pergunta, é a situação por trás dela. Tá? A outra coisa é o teste, porque eu vou perguntar uma coisa que eu já sei, só para ver se a astrologia funciona. Né? Então, o cara está achando que ele é um cientista da astrologia para ver se funciona. Mas ele não se dá conta que a pergunta dele é que ele formulou, não é que ele formulou, na verdade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a astrologia funciona? Então, ele vai inventar uma pergunta assim: eu vou casar com essa mulher? Só para ver se a astrologia funciona, entendeu? Mas, na verdade, ele está querendo testar, entendeu? Esse mapa até pode responder alguma coisa, mas não da forma como ele queria, tá certo? Então, e geralmente, né, o que acontece é que não vai acontecer, né, a situação, e o cara vai só se fuder, né? Então, e a outra coisa é a fila de alternativas, de tentativas que a gente falou. Então, nessa pergunta assim, o cara pergunta, eu vou ficar com ela? Aí ele vai perguntar, não, eu vou insistir, eu devo insistir, ficar com ela, se a resposta é não? Aí fala que não também. Então, e o ano que vem, se eu insistir? E se eu fizer isso? Então, a essa altura não existe mais pergunta. Quer dizer, o cara está querendo negociar a realidade e moldar o mapa em relação ao que ele está desejando. Mas entenda, a realidade não faz acordo com a gente. A realidade é a realidade, tá? E aí é isso, né? Então, a outra coisa é um pouco mais sutil. Às vezes o cliente já sabe, né? Então, ele não está repetindo a pergunta, ele não tem nenhuma pergunta, na verdade. Ele já analisou tudo, ele já decidiu tudo e ele quer que alguém diga que aprovar, né, a atitude dele. Você pode ir, você está certo. Então não está lhe faltando informação nenhuma, ele já consultou todos os advogados, já consultou, fez todas as consultorias, já até rezou, talvez, né, para pedir ajuda de Deus e tal, e está faltando, na verdade, uma coisa que se chama coragem, né, e, obviamente, isso não acontece. Então, dessas 4 situações, nenhuma delas nasce da realidade, né? E a pergunta horária, de verdade, ela não vai se fabricar por causa disso, porque ela tem que nascer de uma situação real que tenha peso. Onde, então, a pessoa está inserida
mergulhada de corpo inteiro. Beleza? E aí tem aquela frase do Frawley, que é muito legal, deixa eu ver se eu acho ela aqui, isso, eu anotei aqui nos meus apontamentos, meus apuntes, que eu achei muito interessante. É que a sala já está me colocando para fora, já que não tem ninguém. Quando ele fala sobre aquela questão que a pergunta é um nada, né? Ou seja, de acordo com a filosofia tradicional, a pergunta realmente não existe até que chega ao ouvido de alguém que possa respondê-la, né? Então isso aqui eu acho que a gente falou. Quer dizer, até então essa pergunta é um nada. Você pode pensar que isso é um absurdo, porque a pessoa, ela, óbvio, ela passa muitos dias pensando e astrologicamente isso não é uma pergunta. O que existe é uma fome, basicamente isso, né? E essa explicação do Frawley, que até então a pergunta não é nada, se você investigar lá no livro das causas, né, você vê o seguinte, você vê que ali no livro das causas ele fala assim, ó, o efeito está na causa conforme o modo da causa, e a causa está no efeito conforme o modo do efeito. Quer dizer, quando uma coisa entra em outra, ela vai passar a existir no jeito de quem recebeu, e não do jeito que ela era antes. Então você pensa assim, na água da torneira, é sempre a mesma água. Aí você despeja ela num molde de gelo, vira um cubo. Você bota ela na forma do picolé, vira um picolé. Na garrafa, ela adquire o formato da garrafa. No chão, ela vira uma poça, né? Que é o formato do chão, né? Então, entenda essa virada, né? Que a gente acabou de dar aqui. Porque ela é realmente o eixo. De onde vem a causa? Sacou? Porque a aula até aqui, o seguinte, foi de onde vem a causa? Agora a gente vai começar a expandir isso aqui, ó. É como isso passa a existir aqui. Então a gente sai da origem e a gente vai para a recepção. Então por isso que o horário que o cliente anotou quando ele pensou no assunto não vale nada. Ele anotou a hora em que a água estava no copo. O mapa, ele precisa ser o do instante e que essa água entrou no molde exatamente, tá? E tem uma segunda peça no mesmo livro que fecha isso aqui, porque ela responde uma pergunta que talvez esteja assim, às vezes incomoda a gente que trabalha com isso. Ou seja, se a ordem do universo é uma só, por que às vezes ela vira as costas, ela vai virando as costas e vira, vamos repetir isso aqui, ela vira coisas tão diferentes, dependendo de onde chega, né? Quer dizer, vamos traduzir. Vamos supor que está aqui meio-dia, né? Agora eu estou gravando aqui quase ao meio-dia, o sol está a pino. Você tem uma luz só, né? Ela está caindo em todas as partes igualmente. Não está escolhendo ninguém para privilegiar. Então está o sol no meio do céu, ok? Olha o que essa mesma luz vira, dependendo de onde ela bata. Se ela bate na folha de mangueira, não é isso? Ela vira comida. Em que sentido? A planta come luz. E é isso que é a fotossíntese. Se essa luz bate no placar, na placa solar do vizinho, desculpa, tá, galera? Tô confundindo aqui português, mas então ela bate lá na placa solar do cara. Essa luz ela vai virar eletricidade. Então na folha de mangueira ela vira comida, que a planta come a luz e ela vira fotossíntese. Na placa solar do vizinho, ela vira eletricidade. Aí ela liga a televisão do cara às 6 horas da manhã, tá certo? Se essa mesma luz bate no seu braço, ela vira calor. Depois vira aquela marca de camiseta, né? Aquela marca de camiseta que denuncia a sua vida social inteira, tá? E se essa luz bate no nosso olho, ela vira imagem.
A mesma luz do sol a pino. Aí, essa mesma luz bate na pedra da calçada. Ela não vira quase nada, porque ela esquenta um pouco, continua pedra, porque o repertório da pedra é muito curto. A luz é uma só. Então, ela não sai do sol dividida em luz comida, ou luz eletricidade, ou luz queimadura. Cada uma no seu caninho. Ela sai tudo igual. O que muda é quem recebe. Não é assim? Então, presta atenção nisso aqui. Quando eu falo presta atenção, é eu mesmo prestando atenção. É, a placa solar, ela não é melhor do que a pedra da calçada. Ela só tem um talento que a pedra não tem. Né? E aí, no livro das causas, fala o seguinte: o bem primeiro estende suas perfeições sobre todas as coisas, somente de um modo único. Bem primeiro, a luz do sol. Ela estende de modo único. Mas as bondades e os dons são diversificados através daquele que recebe. Está ali na proposição 20. Né? Então, a fonte é uma só e ela distribui igual para todo mundo. Agora, quem faz o resultado mudar é quem está recebendo. Sacou? Então, aplica isso para horário. Volta naquele sujeito. Né? Vamos lá. Sujeito do caixa. O cara que conta a mesma história para 3 pessoas no mesmo dia. Caixa do supermercado, o cara vai lá. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Beleza? É, rapaz, hoje aconteceu isso. Minha mulher foi embora, voltou pro meu filho, levou meu filho. Eu tô aqui fudido, tenho que pagar a pensão, caralho. Aí ele conta pro cara lá que vai de vez em quando vai no churrasco dele. Conhece? O que acontece? O cara vai receber de uma forma. Ele conta pro cunhado, vira uma revolta. O cunhado ele recebe do modo dele, que é o modo do cunhado que tá ali. E aí já devolve para ele 3 sugestões. Porra, bicho, você tem que arrumar um advogado criminalista ali, né? Aí esse mesmo cara do caixa vai lá e conta pro contador o problema dele. O contador transforma esse relato dele em uma planilha de Excel. Quer dizer, ele recebe no modo número. Aí já pede o extrato de 6 meses, né? O que aconteceu aqui? Como é que foi a despesa de casa? Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer, né? Para poder melhorar essa questão. E ele conta isso pro astrólogo. Ah, então vira uma pergunta horária. Entendeu? Porque o astrólogo recebe no modo de arte. E aquilo que vira uma questão para ele, também vira uma questão que o céu daquele instante responde. É a mesma coisa, são os mesmos fatos, a mesma história. O cara tem a mesma indignação, saindo da mesma boca. E aí virou 3 coisas diferentes, porque caiu em 3 recipientes diferentes. E o cunhado dele, ele não vai fazer aquilo virar um mapa. Do mesmo jeito que a pedra não faz a luz virar eletricidade. Não é um defeito dele. Mas é que a pedra não é uma placa solar. Não é isso? Então, quando eu digo que o astrólogo faz a pergunta nascer, eu não estou dizendo que ele inventa nada, nem tira o coelho da cartola, não é isso? Porque ele é o único desses recipientes que recebe uma situação humana na forma de uma pergunta astrológica. Então, a luz, ela sempre esteve caindo ali. Na parede, a luz pode virar uma mancha, uma sombra. Na placa, vira energia. No astrólogo, vira uma pergunta. Tá bom, mas e o céu? O que o céu tem a ver com isso? Então, vamos responder isso aqui. A pergunta é essa: tudo bem que o astrólogo recebe a situação? E ela vira pergunta. Beleza. Mas o que tem a ver o céu com isso? Por que raios uma configuração de planetas
a bilhões de quilômetros, teria alguma relação com o sócio que mexeu na caixa, no caixa aqui em Brasília. Fiquei pensando nessa porra aqui. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai atrás de uma resposta mecanicista, uma coisa que deliga, uma coisa que liga a outra, uma conexão física. Aí antes eu já fazia isso, né, para toda aquela investigação do fenômeno dos orbes, que não são orbes da astrologia, são orbes, como esses entes sutis que existem, os que o Islã chama de jeans. Eu passei um bom tempo estudando o Rupert Sheldrake, que o Olavo cita bastante, muito mesmo, inclusive nas primeiras aulas do COF. Questão dos campos morfogenéticos, na ressonância mórfica. Aquela ideia de que existem campos organizados na natureza que transmitem a forma sem um contato direto. De modo que eu achei fascinante aquilo, obviamente. E ainda acho, né? Ainda acho. O Olavo, inclusive, explica algumas coisas sobre isso. Ele até tem essa dúvida, né? Eu coloquei isso ali no artigo. Ele não sabe se a astrologia é em que diz Tomás de Aquino, ou que é ratificado por a questão da ressonância mórfica. Mas quando eu fiz essa investigação lá, estudando, o Rupert, inclusive eu troquei um e-mail com ele, cara. Cara, eu não sei onde está esse e-mail, eu vou procurar esse e-mail. Eu troquei um e-mail com ele na época que eu trabalhava, né, com essa galera toda, e investigava esse fenômeno. Ele me respondeu, deixa eu ver se eu acho aqui essa porra. Vê se eu acho aqui. Aqui, eu tenho o e-mail dele, vamos ver o que é aqui. Eu só tenho o e-mail dele registrado, não tá aparecendo. Não tá aparecendo aqui. Conversas. Quem quiser o e-mail do Rupert Sheldrake, eu passo aqui, rsheldrake@clara.co.uk. UK. Não sei por que não aparece aqui. Vou voltar aqui para nossa tela. Então o que acontece? Eu estava buscando fio. Então passei um bom tempo estudando o Sheldrake, né? Não tem muito, não tem nada muito profundo ali, né, na verdade, filosoficamente, mas é muito interessante. Porque você está buscando o fio, você está buscando a ligação, qualquer coisa que saísse do céu e chegasse aqui embaixo é o que você está buscando. Porque é isso que a nossa cabeça moderna, mecanicista, quer, né? A gente quer o fio. Se você me disser que o celular funciona, eu aceito na hora. Por quê? Porque tem onda, porque tem uma antena, tem uma torre, tem um fio, mesmo que seja um fio invisível, você entendeu? Agora, se você me disser que o céu de terça-feira ele descreve o seu casamento, ah, inconscientemente, né, a gente vai perguntar, pô, mas cadê o fio? Quer dizer, você não acha muito bem o fio? E eu acho que hoje eu sei por quê, porque não tem fio nenhum. E é justamente a ausência desse fio que isso aí não é um buraco do argumento, é justamente a resposta. Então, lembra da seringa que sumiu na geladeira da minha avó? Tá? O objeto já tinha sido levado 3 dias antes. Agora me fala o seguinte: que fio alcança um acontecimento que já terminou? Ah, não, pode ser que haja. Sim, pode ser que haja. Mas é o seguinte: a onda não volta no tempo, o campo não volta no tempo. Ou o quê? Como é que é o negócio? Quem volta no tempo é só de volta para o futuro, né? Entendeu? Então, se fosse conexão física, era impossível. Não existem forças físicas que possam justificar isso que eu acabei de falar, tá? Então, se existisse um fio permanente, tá? Ligando você ao céu, você poderia perguntar quando é o céu certo, entendeu? Ah, você só poderia perguntar, inclusive, qual que é o céu melhor, assim, para isso, né? Só tinha que esperar a configuração do negócio. Mas nesse caso aqui, ó, pergunta na terça-feira de madrugada, no sábado à tarde, na hora que tem a dor aperta, aí o mapa responde. Quer dizer, a ligação ela não estava antes, a ligação ela nasce agora. Então, se não tem um fio, como é que o astrólogo ele inventa essa conexão?
tá? Então, tipo assim, pensa em duas pessoas, essas pessoas que nunca se viram na vida, né? Às vezes você mora de frente pro outro, num apartamento. O cara mora de frente pro outro, mora na mesma cidade, nunca se cruzaram, não se segue, não se segue no Instagram, nada, nem sabe que a outra existe. Mas essas duas, elas são amigas do mesmo cara. Hum? Repara, entre elas não existe absolutamente nada, tá? Quer dizer, não tem nenhuma história, não tem nenhum afeto, não tem nada, zero. Mas cada uma delas tem uma ligação forte com o mesmo ponto, que é esse amigo em comum. Aí um dia esse amigo faz um churrasco e apresenta as duas pessoas, né? Quer dizer, a partir daquele instante, existe uma relação entre eles que antes não existia, certo? As duas são conscientes agora que elas têm um amigo em comum. E essa conexão, essa relação, desculpa, só foi possível porque as duas elas já estavam, cada uma por si, ligadas ao mesmo tempo. Então, o amigo ele não inventou nada, ele não fabricou a amizade, ele apresentou, né? É exatamente isso, ou seja, o céu ele está ligado à ordem do mundo. A gente viu isso no bloco lá antes, numa parte lá da aula, né? E os planetas eles são imagem dessa ordem. A nossa situação também está ligada a essa mesma ordem e nós somos os agentes causais dela. Os dois, então, estão ligados ao mesmo ponto. Eles não estão ligados um ao outro. Tá? É o astrólogo que faz essa apresentação. E a apresentação é a pergunta. Entendeu? Agora, como é que pode uma coisa ser espelho da outra sem encostar nela? E aqui falta essa peça, né? Porque você pode dizer, beleza, os dois amigos ali, duas pessoas que não se conhecem, foram apresentadas por um amigo em comum. Mas como é que um descreve o outro? Se você pega seu celular e olha a foto de alguém que você ama, você olha e diz o nome da pessoa. Ah, olha aqui, minha mulher, meu filho, minha mãe. Só que você não está vendo eles. Você está vendo um vidro cheio de pontinhos coloridos acesos ali, tá? O vidro e a luz, eles não têm um parentesco nenhum com essas pessoas que você está vendo através da foto, ou que você acha que está vendo. Não tem nenhuma ligação física, não tem um mecanismo comum, entendeu? E ainda assim, acho que ninguém no mundo vai falar que, nossa, que bonito é esse arranjo de pontinhos aqui, entendeu? Não, bonito sua mãe, que bonito, entendeu? Alguém tá cantando, canta lá. O lá, hum, a nota lá com a voz. Depois alguém toca o lá com o violão. Quer dizer, fisicamente, o que que tem as coisas a ver ali em comum? Não tem nada. Quer dizer, uma tá saindo de uma garganta que tá molhadinha ali no momento. E a outra é a corda de metal raspando em madeira. A gente não tem nenhum mecanismo compartilhado aqui. E o que que a gente fala, uma pessoa, um músico experimentado, fala quando ouve as duas coisas? Fala assim, ah, é a mesma nota, é a mesma nota. Então como é que pode ser a mesma se ela não é a mesma coisa em nada, você entendeu? Porque uma é a imagem da outra. Elas se reconhecem no teu ouvido, apesar de terem nascido por caminhos que nunca se cruzaram. Então não é uma opinião sua. Qualquer pessoa com o ouvido experimentado vai reconhecer. Inclusive sem, né? E às vezes até nem um ouvido experimentado, às vezes a pessoa sem instrução mesmo, ela reconhece. Pô, isso aqui parece com tal coisa, né? Quer dizer, tem uma coisa real que as duas compartilham ali, as duas notas lá. E essa coisa não é o material do qual elas são feitas. Entendeu? Parece pretensão. Parece pretensão o que eu vou falar agora. Eu sei que é. Mas, tipo assim, na minha cabeça é, porra,
Agora sim eu entendi a astrologia, entendeu? Tá? O céu daquele instante, ele é essa nota tocada no violão, beleza? A situação da pessoa é a mesma nota cantada com a voz. Elas nasceram em lugares que não se tocam, só que elas são a mesma nota. O astrólogo é quem tem esse ouvido treinado para reconhecer que elas são a mesma nota. Então, por que que aquela coisa de sincronicidade? Não, tudo é sincrônico. É aquela coisa da palavra bonita que a gente acha, da sincronicidade, synchronicity. La sincronicidade, que maravilha. É. Por que que sincronicidade não resolve o nosso problema aqui? Porque tudo está conectado, é sincronicidade. Beleza, acabou então o ponto, acabou a discussão. Claro que eu já usei isso. Agora, é fato que, por exemplo, muita gente chama de transmissão de pensamentos. Já vez, vocês já passaram por essa experiência? Tá pensando na pessoa, a pessoa te liga. Tá pensando na pessoa, a pessoa te manda mensagem. Aí você responde, não, isso é assim. Isso com certeza já aconteceu com vocês, não é? É tão esotérico assim, no sentido nova era? Não, entendeu? Mas repara no que essa palavra sincronicidade ela faz. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte, ó, duas coisas aconteceram juntas de um jeito significativo. Hum? Ou seja, ela está descrevendo exatamente aquilo que a gente queria explicar agora. Então, para quê? É a mesma coisa que você está perguntando por que que o remédio faz dormir, e eu vi que é por causa da virtude dormitiva que tem o remédio. Beleza? Ok, obrigado. Eu já sei que esse remédio faz dormir. Eu queria saber por quê. Então, a sincronicidade é dar nome ao espanto que você tem quando você se depara com esse tipo de situação que é a astrologia. Ele pode te acalmar, mas eu não vou explicar nada. Então, a tradição, ela faz melhor. Ela fala que correspondência, né? Hum? A correspondência é isso, né? Que a gente viu com o lance da nota. Duas coisas que espelham a mesma ordem, ou espelham, sem se tocar, sem fio, sem cabo, sem onda nenhuma. Não é que elas aconteceram juntas por um acaso significativo, né? É que as duas estão dizendo a mesma coisa, cada uma no seu próprio idioma. Tá? Daí a gente volta lá no começo, quando daquele e-mail do Frowley, do curso dele. Gibran fala, Gibran pessoa, ou querente fala o Gibran astrólogo, lembra disso? Que a gente já viu, ó, tá meio resolvida essa questão. Sem fio, sem cabo, sem onda, aí a gente volta nessa frase. Agora a gente consegue abrir essa frase por dentro. Lembra? Ponto importante, não é o momento em que o pensamento entrou pela primeira vez na sua cabeça, mas o momento em que você decide fazer a pergunta. O momento que, por assim dizer, o Gibran cliente fala Gibran astrólogo, John Froley. Então, aqui ela separa dois níveis que a gente já viu lá atrás, o pensamento que entra na cabeça. Isso aqui é o plano das imagens mentais. A ideia rodando na alma, né? Por assim dizer. A ideia ainda é indefinida, a ideia ainda é misturada com medo, com esperança, uma, uma salada. Aí você tem um momento que você decide fazer a pergunta. Então, isso aqui é a passagem ao ato, ok? Ou seja, aquele instante que aquilo vai virar, vai virar uma questão dirigida a quem pode responder. Mas você entende que entre uma coisa e outra existe um abismo? Porque se atravessa esse abismo, o Frowley ele atravessa esse abismo, inclusive falando isso aqui, com aquela naturalidade de quem está falando sobre futebol. Então, a segunda coisa, que é um pouco mais fina, é a seguinte:
Na horária que eu faço para mim mesmo, o cliente e astrólogo, eles são a mesma pessoa. Então, quer dizer, e mesmo assim a estrutura se mantém, porque não basta esse pensamento existir numa cabeça que por acaso é o próprio astrólogo, hein? O que é preciso? Você precisa que esse homem aflito se vire para esse homem que tem a arte e apresente o caso. São dois papéis aqui. Então, a pergunta nasce do encontro entre elas. Ainda que os dois compartilhem os mesmos órgãos físicos e morem debaixo do mesmo couro cabeludo. Tem a história do médico, o médico que fica doente, pô. A medicina está ali na cabeça dele o tempo inteiro. Ele a medicina não sai ali para almoçar, para fazer outra coisa lá fora. Mas no instante que ele sente o sintoma, ele para de ser o cara que sabe a medicina e ele acaba virando o paciente. Né? E paciente é péssimo de si, médico, né, de si mesmo, né? Porque justamente porque ele está ocupado ali com uma coisa que é sentir a dor. Então, o momento que interessa não é quando ele sente a dor, é quando ele se examina. Quando o médico que existe nele se debruça sobre o doente que existe nele. Então, existe ali a consulta. Entendeu? Exatamente isso na alta horária. Mientras, enquanto a situação ela tá só no sujeito aflito, hein? Ela existe naquele modo aflição. A preocupação, pensamento dando volta, mesmo filme, a cena ruim, aquela água no copo ali, ela tá, é uma água molhada, ela é uma água real, uma água de verdade, mas sem outro formato além do formato do copo da angústia, você entendeu? Agora, no instante em que ele se vira e apresenta aquilo ao astrólogo que existe dentro dele, aí ele para de sofrer aquilo e passa a examinar aquilo. Então a água, ela trocou de recipiente e entrou naquele molde. Então ali ela vai ganhar um formato que ela não tinha antes. E não podia ter, inclusive, que é o formato de pergunta. Ou seja, a coisa que em si que pode ser julgada per se pela arte. E aquela parte que ele fala do escritório fechado para o almoço, né? Escritório fechado para o almoço. Olha o que ele está dizendo aqui. Você acorda de madrugada com aquela pergunta na cabeça, você não tem lápis, você não anota na hora, ele fala isso. Aí você fala, beleza, tudo bem, a pergunta ela não se perdeu. Mas como assim que não se perdeu, cara? Se ela não existia ainda. Por quê? Porque o que existia era a situação, a angústia, o pensamento. E continuava ali intacto. Não se perdeu nada. Por que não se perdeu nada? Porque aquilo ali nunca foi a pergunta. Aquilo ali era fome. Era fome. Então, o que ainda não aconteceu foi o encontro com quem pode receber. E o encontro não perdido é encontro adiado, né? Aí você vai lá, dá a volta no quarteirão, igual ele fala, e o astrólogo volta na hora do almoço. E aí, só aí, a pergunta nasce. Então, é importante a gente notar aqui que o nascimento da pergunta, ela não é um evento psicológico. Porque se fosse psicológico, bastava você pensar. E é o que o Frolle descarta na primeira linha, o negócio do pensamento. Entendeu? A pergunta é um evento formal, que a situação ela vai ganhar um novo modo de existir. Entendeu?
Que é aquela diferença do cara sentir fome e sentar na mesa para comer diretamente. Sacou? Então, essa é a tese, né? Tese. É a ideia da parada. A pergunta, ela não nasce porque alguém resolveu falar, nem porque a situação piorou. Ela nasce porque aquela situação passou a existir de outro modo. E ela só passa a existir de outro modo quando ela é recebida por quem tem a arte de julgá-la. Aí falta um detalhe aqui que é o seguinte: às vezes, olha só, o cliente já decidiu, ele só não sabe ainda. Porque tem um buraco aqui, ó, entre decidir uma coisa, presta atenção em você. Tem um buraco entre decidir uma coisa e perceber que você decidiu. Né? Você está lendo, você está fazendo alguma coisa, aí você levanta e vai lá na cozinha. Daí você chega lá, abre a geladeira, você fica 11 segundos olhando para o interior iluminado, fecha, abre, para ver se brotou alguma coisa da geladeira ali. E muitas vezes a gente se frustra, outras vezes realmente elas brotam. Mas você faz isso sem saber direito o que você foi fazer ali, na verdade. Quer dizer, não teve nenhuma reunião, você nem pensou naquilo ali. Aquilo ali saiu do seu culhão, de tus cojones. Você simplesmente foi. Aí se alguém, sua mulher fala assim, o que você tá fazendo aí? Você fala, acho que eu, acho, vem aqui comer alguma coisinha. Resolvi comer alguma coisa. Então ali nesse momento você reconstruiu depois de uma decisão que inclusive nem passou pela sua votação interna. Então, veja bem, primeiro a gente escolhe, depois, e às vezes muito depois, a gente descobre que escolheu. É assim ou não? Quando isso vem para a consciência, por assim dizer, né? Como aquele convidado que chega na festa, já está na metade. Aí ele pergunta assim: o que foi que eu perdi aqui mesmo? Então, o cliente, ele está dizendo que está em dúvida se aceita a proposta de emprego. Muitas vezes ele acha que está em dúvida. Na maioria das vezes ele não está. Que a decisão já foi tomada lá embaixo, naquilo que ele é. Repara bem, tomada por ele mesmo, não foi pelo destino. Foi no andar, é, não foi no andar de casa ou da casa dele que ele não costuma visitar só, conscientemente. Entendeu? Não subiu para o andar da consciência, por assim dizer, onde as coisas elas se transformam em frases, em fantasmas. Então, muitas vezes o que a gente chama de dúvida é só um desconforto. É o desconforto de carregar uma decisão que ainda não foi apresentada, né, ao dono. E aí, às vezes, o mapa, ele lê o andar de cima, né? Às vezes não, o mapa, ele lê, ou melhor dizendo, o mapa que lê o andar de cima, ele mostra a decisão já tomada. Aí o cara regala o olho assim, caramba, sai contando pros amigos que o cara adivinhou. Não adivinhou nada, tipo assim, ele leu o que estava escrito ali no cômodo da casa que o próprio morador dele não costuma visitar, não é isso? Então, por isso, a sensação é, diante de uma boa horária não é de receber a notícia, às vezes é de você reconhecer uma coisa que você já sabia, mas nem sequer sabia que sabia. Tô olhando a hora aqui que tem que parar daqui a pouquinho. Mas ela não acabou. Estamos na metade. Metade dessa última parte, né? Entendeu? Então, às vezes, a consulta não te entrega nenhum futuro. Hein? Ela devolve.
para você, às vezes, o seu presente, não presente de regalo, não, presentinho, o seu momento presente. E esse é um presente já legível. Só que aí você pensa, pô, aqui a gente já abre outra dificuldade. Por quê? Na hora. Se o que importa é a capacidade de receber, hein, uma situação humana como uma pergunta, por que essa pessoa precisa ser gente? Ah, aí, meu filho, a gente já entra nos temas de 2026. Qual é a pergunta obrigatória de 2026? Por que que não uma máquina pode fazer isso? Você deve ter feito essa pergunta, como eu fiz, obviamente. Então, se a horária ela é a arte, hein, de ler o símbolo, e se existe máquina que processa símbolo mais rápido e com mais memória que qualquer ser humano, então a pergunta é a seguinte: por que que uma inteligência artificial não faz uma horária? Porque ela lê a situação, ela pode até levantar através de um programa um mapa em milésimos de segundo, ela pode aplicar todas as regras do Froley, sem esquecer porra nenhuma, sem cansaço, sem ter brigado em casa de manhã, sem precisar de café, e ela te devolve tudo formatado, com tudo com negrito nas partes destacadas e nos lugares certos. Aí você pergunta, porra, cadê o furo? Então, às vezes, a pessoa pensa que isso aqui é birra com tecnologia. Tenho mais 6 minutos, segundo o que diz a minha mulher aqui do WhatsApp. Veja bem, eu uso IA como ferramenta todo dia, tá? Agora, o furo aqui é o seguinte: o furo tá naquele verbo que a gente falou antes, que se chama compreender, tá? Não sei se vai dar tempo de explicar isso aqui agora. Mas vamos lá. Vou mostrar por dois caminhos aqui. O primeiro caminho é o seguinte: conhecer é um ato. Então você vai buscar. O segundo caminho mostra que a ordem ela só sai de quem tem ordem dentro. Beleza? O que ensinaram pra gente? Ensinaram para todo mundo aqui que ver funciona como uma máquina fotográfica. Enxergar funciona como uma máquina fotográfica, ou seja, a luz ela entra pelo nosso olho, ela bate lá no fundo, a imagem aparece pronta. Não foi isso que você aprendeu? A ótica. Legal isso aí, é uma parte material mesmo, né? Então você seria uma tela onde o mundo se projeta sozinho. Aí vem aquelas teorias lá do universo holográfico, que eu tenho esses livros aqui, eu li essas porra toda, tá ali em cima. Universo holográfico, Michael, alguma coisa. Mas não é isso que acontece, porque, vamos supor, você entra numa boda, a boda, um casamento, 300 convidados, aí você vê sua mãe lá em 2 segundos, de costas, no meio da multidão. Ninguém te avisou onde é que ela estava. O que chegou nos seus olhos foi um borrão de nucas, penteados, vestidos, tá? Que custaram muito mais do que devia. E quem atravessou aquilo e reconheceu uma forma conhecida foi você. Você reconheceu ali em 2 segundos, sem esforço. E ainda reparou que ela mudou de cabelo. Então veja bem, ver não é o mundo entrando em você, hein? É o seguinte, é você indo até o mundo com uma pergunta na mão. O que que é isso aí? E tem um teste que todo mundo pode fazer, inclusive faz, sem perceber, porque você está por exemplo, você tá na chamada de vídeo aqui. Tá me vendo, talvez? Aí você não sabe se a imagem da pessoa congelou ou se a pessoa ela tá calada. O que que você faz? Você fala com ela, e aí, você tá aí? Porque ela tá assim, ó, sem piscar. Se ela responde, ela tá viva, aí beleza, ufa. Se não responde, então foi a internet, entendeu? Então você descobre que é gente e não um retrato e não uma imagem paralisada pela internet horrorosa do Brasil, porque a coisa devolve alguma coisa. Porque você sabe, ó, vivo é o que responde, entendeu?
Sacou? Então, vou deixar essa parte aqui pra gente finalizar depois.